Olá, eu vou estar apresentando para vocês o projeto de pesquisa intitulado Rastreamento Ocular Pós-Situação Ansiogênica e Modificação do Viés Atencional no Transgenesidade Social. O meu plano de trabalho tem como título Rastreamento Ocular Pós-Modificação do Viés Atencional no Transtorno de Ansiedade Social. Meu nome é Maria Samara e o orientador dessa pesquisa foi o professor Dr. Nelson Torro Alves, no programa de PIFIC de Iniciação Científica. Nosso trabalho está vinculado com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionado à saúde e qualidade. Nossa introdução, a gente abordou sobre o que seria ansiedade social. Então, ela é caracterizada exatamente pelo temor a situações de exposição social. Então, pessoas que apresentam esse transtorno, elas têm uma hipervigilância, uma atenção exacerbada a estímulos que os estímulos sociais interpretam eles, percebem como ameaçadores. A modificação do viés atencional que a gente aborda e trata na nossa pesquisa tem como finalidade estar alterando esse viés de atenção desses indivíduos de forma automática e de maneira implícita, sendo assim possível que essa ansiedade social, esses sintomas de ansiedade social sejam aliviados. Nossos objetivos, a gente pretende investigar se o treino da modificação do viés atencional positivo vai estar influenciando no tempo de reação desses indivíduos quando estes são apresentados a estímulos faciais emocionais, positivos e negativos. E os sujeitos que participaram da nossa pesquisa foram tanto pessoas com sintomas vitais quanto sujeitos voluntários saudáveis. Aqui eu vou trazer a quantidade de participantes e a metodologia da nossa pesquisa. No total participaram 67 pessoas, sendo 28 pessoas no grupo controle e 39 no grupo experimental. A gente conseguiu fazer essa divisão entre os grupos e os participantes nesses grupos através dessa primeira fase da nossa pesquisa em que foram encaminhados para eles um link do Google Forms e que estava disposto a alguns questionários. Nesses questionários, dentre os questionários apresentados, tiveram o TSLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, o SPIN, um inventário, um teste de rastreio de sintomas de ansiedade social, o SRQ-20 para rastreio de sintomas de transtornos no geral e o PHQ-2 para sintomas de depressão. Após os indivíduos responderem esses questionários, através da pontuação deles, a gente conseguiu identificar quais fariam parte do grupo controle e quais fariam parte do grupo experimental. Após terminarem as respostas dos questionários, era apresentado para eles um link que se dava para a segunda fase da nossa pesquisa, em que estava a plataforma do Pavlovia, o nosso experimento gerado no Psychopy. O nosso experimento se deu em 3 fases: tarefa pré, tarefa MVA e tarefa pós-MVA. A tarefa pré e pós-MVA são praticamente idênticas, mudando apenas os estímulos apresentados, sendo que esses estímulos seguem o mesmo critério e o mesmo modelo de apresentação. Foram apresentados no total 18 trios de faces nessa tarefa pré e pós. Eram estímulos emocionais faciais dispostos de forma que era apresentado estímulos faciais emocionais positivos, negativos e neutros. Não necessariamente nessa ordem, alterava-se a ordem durante as apresentações, por um tempo de 5 segundos. Após esse período de apresentação, era pedido que o observador respondesse se o estímulo facial emocional apresentado na tela posterior estava presente ao que foi apresentado anteriormente, identificando sim ou não. Após esse período em que ele respondia, era apresentado um ponto de fixação durante o intervalo de meio segundo, isso repetido por 18 vezes. Na tarefa do MVA em si, que é o foco do nosso estudo, foi apresentado pares de faces, sendo 2 faces elas dispostas da seguinte forma, em que eram faces emocionais positivas, negativas e neutras, positivas e neutras e negativas e positivas, durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Foram apresentados no total 32 pares de faces e após isso era pedido que o observador respondesse pela indicação da seta. A seta estava, na maioria das vezes, 80% das vezes, no local onde foi apresentada a imagem positiva, estímulo facial emocional positivo na tela anterior. Após a resposta do observador, era apresentado um ponto de fixação, como também nas outras tarefas, pelo intervalo de meio segundo. No total, após o MVA, voltava-se para a tarefa, tinha-se a tarefa pós, que foi no mesmo modelo do pré, mudando apenas os estímulos apresentados, como eu já falei anteriormente. Total do experimento, no geral, girava em torno de, em média, 20 minutos por participante, já contando com as respostas aos questionários e do Google Forms. Nos nossos resultados, a gente realizou uma nova mista do modelo 2 grupos por 2 tarefas por 3 estímulos. A gente realizou uma análise de pós-hoc com correção de Pfefferoni para encontrar os resultados com relação aos tempos de reações dos 2 grupos. Apresentando aqui um gráfico para melhor ficar mais dinâmica a apresentação. O grupo controle, a gente percebe no grupo controle e no grupo experimental que tiveram mudanças significativas após o MVA. A gente percebe que no grupo experimental
que as barrinhas azul claro identificam os resultados da tarefa pré e as barrinhas mais laranjinhas identificam os resultados da tarefa pós. No grupo experimental, a gente percebe que no pré, antes do MVA, o tempo de reação para as imagens positivas foi bem menor comparado com o tempo de reação às imagens, aos estímulos faciais emocionais negativos. Isso indica que o tempo que eles demoravam para reagir, responder nos estímulos negativos era maior, confirmando nossa hipótese, nosso estudo de que indivíduos com transtorno de ansiedade social atentam-se mais a estímulos faciais negativos. Sendo que após a MVA, a gente pôde perceber essa diferença significativa. Quando o tempo de reação deles, do grupo experimental, na tarefa pós-MVA, em relação aos estímulos negativos, diminuiu bastante o tempo de reação, ou seja, o MVA foi, de fato, efetivo na alteração desse viés cognitivo e atencional dos participantes que apresentavam sintomas do TAIS quando eles se encontravam em situação de ameaça. Nas discussões, a gente trouxe exatamente, retomando sobre essa tendência que esses indivíduos têm em se atentar às ameaças presentes no ambiente, e esse método de treinamento do MVA, ele visa reduzir exatamente esse viés, reduzindo também a ansiedade provocada anteriormente. Nas conclusões, a gente aborda novamente nosso objetivo, que foi de identificar se o tempo de reação de fato seria alterado quando estes indivíduos foram apresentados aos estímulos emocionais faciais após esse treino do MVA. A gente de fato conseguiu afirmar que houve essa efetivação do MVA na alteração do viés cognitivo e atencional dos indivíduos e que, quando estes foram apresentados aos estímulos faciais e emocionais. E que é importante a gente ressaltar aqui a necessidade de mais estudos nessa área, uma vez que há uma escassez na literatura científica brasileira que ampara essa prática do MVA em pacientes com TAIS. Aqui estão as nossas referências. Agora eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos a todos que me apoiaram nesse projeto de pesquisa, estiveram colaborando com o mesmo, e em especial também a Riane, que ela esteve orientando essa orientação científica sobre a supervisão do professor Dr. Nelson Torro Alves. Muito obrigada. Coloco aqui meus agradecimentos também à Propesc, ao FPB e ao CNPq. Obrigada.